Aleluia! Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos falando aqui de Goiânia, baixando um pouco aqui. Oh, como é maravilhoso adorar a esse Deus, ter a convicção de que Ele nos ama, Ele cuida de nós e a preciosidade que é poder dizer que eu tenho um Pai, que eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus que me ama incondicionalmente, um Deus que olha para mim não com um olhar de pena, mas um olhar carinhoso. Ele não olha para mim como alguém decadente, mas alguém que anseia por estar no colo dele, por deitar em seu peito, estar junto com ele. E como essa canção que eu estava orando, adorando aqui agora, falando de ser totalmente dependente do Senhor. Nosso fôlego, a nossa vida, tudo que nós formos falar, tudo que nós formos pensar, seja para glorificar o nome do Senhor Jesus. Em meio a tantas situações contrárias, nós escolhemos, dirigido pelo Espírito Santo, para estarmos falando sobre os heróis da fé. Nós falarmos sobre isso, buscarmos isso como exemplo, Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. E ter como vários exemplos, como fala a galeria dos heróis aqui, em Hebreus capítulo 11, de como nós temos referencial de homens que venceram pela fé, que lutaram, que prevaleceram, acreditaram no chamado, acreditaram nesse Deus que fazia o resgate e colocava no caminho, que viveram dias difíceis, mas tem os seus nomes ecoando em toda a história, em todo lugar que se fala a respeito de Noé, tem alguém que sabe, fala a respeito de Abraão, todo mundo conhece, mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia, mas sabem o referencial de Moisés, o referencial de Enoque, o referencial de Noé. Tudo isso já tem como um prospecto já firmado pelo próprio Deus, e o nome desses heróis eles têm como um exemplo para nós seguirmos até nos nossos dias de hoje, nos dias atuais. Nós ainda temos esse referencial para que possamos nos agarrar nesses testemunhos, nos testemunhos de vitória, nos testemunhos de luta. Está narrando sobre Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Tem situações de Moisés, que foi colocado num cesto, foi rejeitado, ele foi tirado das águas pela filha de Faraó. Sua família o guardou durante um período e depois colocaram ele no cesto e soltaram no rio. Então Deus tinha um propósito para a vida dele desde quando ele nasceu. Então, quando Deus escolheu esses homens, que é relatado em toda a Bíblia, mas especificamente falando deles como exemplos de fé, termina o capítulo 11 falando que foram apedrejados, alguns foram cerrados ao meio, mas eles venceram reinos, eles alcançaram a promessa, eles tiveram êxito em tudo aquilo que eles tinham como desafio para enfrentar. Eles prosperaram no seu chamado. Fazem parte hoje de um referencial de conduta, de vida, de exemplo, de renúncia, de muitas coisas que nós podemos olhar para este capítulo hoje e ver a citação até de Raabe, a meretriz, que ela também não foi contada. Tendo colhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. Naquele momento em que ela teve uma atitude, ela mostrou-se crédula nas promessas de Deus, e depois de muito tempo aqui na galeria da fé, ela é citada também, que está aqui como ela não foi contada e nem pereceu como os incrédulos.
chega momento das nossas vidas em que a gente tem que também definir a quem nós vamos nos amoldar, a quem vai servir de forma para nós. Nós temos grandes exemplos de homens de fé, homens que venceram guerras, pestilências, que venceram as adversidades, estão aqui nessa galeria da fé. São heróis que venceram as adversidades e acreditaram no seu chamado. Eu estava lendo sobre Abraão, de quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ouviu a voz, chamou, abandonou tudo, seguiu, e aonde ele passava, ele era tido como um homem próspero. Este sinal de prosperidade estava sobre ele, e sempre Deus mostrando para ele que ia fazer dele uma grande nação. E depois em avançada idade, Deus trouxe o filho da promessa, trouxe Isaac para ele. Mas em um determinado momento Deus pediu para ele que ele oferecesse Isaac em holocausto, e ele não titubeou. Quando Deus chamou ele, lá no capítulo 23, onde ele só respondeu a Deus, falou assim: eis-me aqui, eis-me aqui. E Deus deu a coordenada e falou para ele ir para um lugar, e Deus ia mostrar para ele, e ele falou que ele ia ter que sacrificar, oferecer o seu filho em holocausto ao Senhor. E ele pegou aquilo que era necessário, o filho, a lenha, os seus servos que foram caminhando com ele, e ele não titubeou. Exemplos como esse queima, sabe, sobre nós. Temos essa como nos amoldar nessa fé. Mas nenhum pode dizer assim que tem como meio de se amoldar, para nós olharmos para ele e amoldarmos nele e procurarmos nos parecer com ele como Cristo Jesus. Neste capítulo que nós estamos estudando e pregando sobre esses personagens, nós vemos a ação de Deus, o propósito de Deus, para afirmar a nossa fé nisso que é promessa, nisso que é a própria palavra de Deus, nos dando orientação, nos dando sabedoria de como proceder, do que fazer e como fazer. Está aqui um manual para a nossa vida. Há pouco tempo eu falei numa live que a gente tem um manual que é a Bíblia, e às vezes a gente compra aparelhos eletrônicos ou qualquer um outro aparelho, a gente não vai ler todos os recursos que a gente pode extrair daquele manual. A Bíblia também é dessa forma, tem vários recursos às vezes que a gente pode atingir e alcançar mediante a nossa fé, mas às vezes a gente fica estático. Deus está chamando e a gente para, a gente freia. Deus tem promessas a se realizar, Deus tem promessas para poder colocar o nosso nome nos anais da história também, de progredir, de ser um herói nesta geração, como ontem nós falamos aqui. Mas vale ressaltar, lembrei de um fato. Há poucos dias eu estava ouvindo uns irmãos conversando sobre um filme que foram assistir no cinema, e chegou lá algumas situações que eles assistiram, que viram, presenciaram. O que aconteceu? Os heróis morreram no filme. Tiveram assim, Super-Homem, teve não sei mais quem, vários outros lá. Eu não assisti o filme, eu me lembro dos comentários deles. E as pessoas que assistiram ficaram decepcionadas porque viram seus heróis morrerem. A Bíblia fala desses heróis aqui, todos esses que estão relatados em Hebreus capítulo 11, que eles tiveram um referencial. Enoque foi transladado, levou Deus, ele andava com Deus e Deus levou para ele. Aprove ao Senhor, recolhei ele, transladou e levou. Mas nós vemos o relato de todos esses outros aqui também que viveram o propósito de Deus, cumpriram a promessa, partiram para a glória, partiram para o Senhor. Mas eles têm uma narrativa de uma história diferente, e do qual eu quero falar com você nessa noite. Tem coisas que Deus fala conosco sobre os posicionamentos que nós devemos ter diante dos desafios. Aquele que diante dos desafios, você se mostra
É naquele momento em que você se amolda à fé que há em Cristo Jesus e te faz crescer, te faz prosperar, te faz vencer os desafios. Quando você se amolda a Cristo Jesus, não tem outro herói acima dele. Não tem outra pessoa que possa assumir o lugar dele. Ele se apresenta como o sumo pastor, o sumo sacerdote, o Deus Filho que esteve aqui, que nos resgatou da maldição, da cruz, do pecado. Às vezes nós precisamos entender algum processo de que mesmo diante todos esses outros heróis, em João no capítulo 1, no verso 1, diz o seguinte, que aleluia, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele, sem nada dele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Preste bem atenção. Todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e para ele. Então, quando nós vemos em Gênesis, no capítulo 23, em Gênesis, no capítulo 23, deixa eu pegar aqui, vamos ler. Em Gênesis, no capítulo 23, quando nós vemos assim, no capítulo 22, quando Abraão é provado, quando Deus pede a Isaac, pede que Abraão sacrifique Isaac a ele, que ele entregue Isaac a ele. Abraão acreditou que Deus podia ressuscitar, tirar ele dos mortos. Ele pegou tudo, partiu de encontro ao propósito, foi cumprir o que ele tinha falado. No verso 1, ele responde para Deus assim, respondeu ele, eis-me aqui. Muitas vezes nós queremos ser usados por Deus, nós queremos viver o que diz em Atos, continuar escrevendo a história da igreja numa sequência do livro de Atos, mas quando Deus nos chama, às vezes nós não conseguimos responder, eis-me aqui. Tem muitos líderes, pastores, evangelistas, muitas pessoas, missionários hoje que estão perdidos dentro do seu chamado ou não têm coragem mais de quando Deus fala com eles, eles responderem, eis-me aqui. Porque às vezes se frustraram, heróis frustrados, pessoas frustradas, homens frustrados, mulheres frustradas, porque dentro do seu chamado ele não consegue mais responder a Deus, eis-me aqui. Nós precisamos olhar, vir para dentro do conceito de Bíblia, do conceito de palavra de novo, nos firmarmos em Deus, acreditar no processo que Ele tem para nós. Se Ele liberou uma palavra sobre você, meu irmão, pode acreditar que o inferno vai conspirar, mas o inferno não tem poder para mudar a história que Deus, que Cristo já escreveu a teu respeito. Pode conspirar, pode levantar trincheiras, pode levantar muralhas, fogueiras para poder te queimar. A Bíblia diz que você pode passar pelas águas, mas elas não vão se submergir. Você vai passar no fogo e ele não vai te queimar. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus liberada a teu respeito, como foi liberado sobre a vida de Abraão, ela vai se cumprir, não tem jeito. Nós precisamos compreender esse start que Deus está dando para a igreja agora, está dando um sacode para a igreja acordar, para os homens de Deus se levantarem com autoridade, que o Espírito Santo veio para conduzir a igreja a toda a verdade. Não podemos viver titubeando entre o chamado e a desistência, o chamado e o abandono. Nós precisamos compreender que a palavra de Deus, ela vem sobre nós e nos faz compreender em todo tempo, não é por nós, não somos nós, mas é aquele que habita em nós, que nos fortalece, é aquele que nos redimiu, que tem o escrito de dívida, ele foi lá e rasgou, ele anulou, o diabo não tem poder para te parar, meu irmão. Jesus,
ele tomou esse escrito de dívida, para que os heróis continuassem sendo levantados dia após dia, geração após geração. Deus estava falando a respeito disso quando ele crucificou, Jesus foi crucificado, derramou o seu sangue. Ele estava dizendo, como diz em Hebreus capítulo 11, o capítulo da fé, o exemplo da fé de muitos homens. Mas Deus continuou preparando pessoas para ser o referencial nesta geração, de não vivermos de glórias passadas. Como era bom o louvor daquela época, a pregação daquela época, o povo que se convertiam. Não, meu irmão, é para agora. Os heróis precisam sair do anonimato, precisa sair, e estavam escondidos, vem para a luz. Estavam em trevas, vem para a luz. Estavam perdidos, encontre o caminho, encontre a direção que o Espírito Santo está dando para a igreja nesta geração. Nós precisamos bater em nosso peito e dizer: olha, eu sou servo do Deus Altíssimo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, que toda a autoridade foi entregue a mim como igreja, foi entregue a você como igreja. Nós não podemos abrir mão dessa autoridade, irmãos. Olha, irmãos, em nome de Jesus, Abraão, quando ele pegou o filho, ele nem contou para Sara, ele pegou o menino, preparou o fogo, preparou a lenha, preparou o cutelo, preparou os seus servos para ir junto com eles, e eles caminharam para o propósito. Às vezes nós olhamos para o sacrifício, mas nós não olhamos para o resultado. Tira os olhos do sacrifício, olhe para o resultado. A obediência, de manhã hoje Deus falou ao meu espírito uma palavra sobre isso. A obediência te aproxima do milagre. Se você às vezes tem a expectativa de receber um milagre, mas ele nunca chega, deixa eu te falar uma coisa: faz uma revisão de vida, faz uma revisão de caminhada, revisão de conduta santa e irrepreensível. Faça isso, faça uma análise, porque talvez o milagre está te rodeando, está às portas, mas você ainda não tem uma visão de fé para se apropriar desse milagre. Você ainda não tem uma convicção de que Deus abriu as portas diante de você, mas você não tem convicção, os olhos estão fechados, estão tapados, você olha, mas não vê as portas abertas. Deus diz que envia um anjo adiante de nós como igreja, como autoridade conquistada lá na cruz. Não subestime o poder de Jesus, não subestime esse poder que te resgatou. É Ele que te conduz, é Ele que te faz acreditar, como Abraão pegou o filho e caminhou para o monte. Tinha uma promessa sobre os ombros de Isaac de fazer dele, olha, uma semente que iria multiplicar e alcançar um número incontável de pessoas, de filhos para Abraão. Mas Abraão pegou o menino e caminhou para o propósito. Deixa eu te falar uma coisa: talvez você já deu 1, 2, 3, 4, 5 passos, andou 5 quilômetros, e nesse processo você desanimou, você deixou o fogo apagar, você jogou o cutelo fora, você permitiu que o menino voltasse. Em algum momento da sua vida, dentro do seu chamado, pode ser que você fugiu do propósito de Deus. Essa janela que Deus está nos dando hoje, nesta geração, em meio a essas adversidades, essa janela que Deus está nos dando hoje, meu irmão, é para buscar um conserto, é de nos arrepender, porque nós podemos sim ser pastor melhores, nós podemos ser servos melhores, nós podemos ser obreiros melhores, nós podemos ser esposos melhores, nós podemos ser pregador melhor. Podemos adorar ao Senhor de uma forma mais intensa, mais verídica. Parar de ficar dublando adoração, dublando unção. Deus conhece quando nós estamos caminhando e partindo de encontro ao processo que Ele tem para nós, e não saímos do processo que Ele tem para nós. Nessa noite eu quero te convidar. Comece, talvez você fez como Abraão, foi desafiado, um desafio muito duro, um desafio muito forte, sacrificar o próprio filho. Talvez você está me ouvindo, Deus não pediu isso, mas Deus já pediu e confirmou o seu chamado. Mas nessa jornada talvez você já soltou o jumento que estava com a lenha, você já dispensou os servos que estavam com você, você já falou para o filho: não, pode deixar, depois a gente vê isso. Não, meu irmão, perdeu o cutelo, vai procurar o cutelo. Se o fogo está apagando, acende de novo, mas vai para o processo de Deus.
Não abandone o processo de Deus. Ah, pastor, eu tive uma queda. Levanta, sacode a poeira, pede perdão ao Senhor, se alinha de novo com a palavra de Deus. O perdão de Deus é o início do avivamento. Arrependimento é a porta que nós entramos para que o avivamento venha sobre nós, venha sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Abraão partiu, ele foi de encontro ao propósito de Deus. E Jesus, lá em capítulo 8 de João, cita esse momento que Abraão viveu. Porque Deus permitiu abrir uma janela e trouxe uma revelação para Abraão, que Abraão viu os dias de Jesus e se alegrou-se. Deus deu a oportunidade dele ver a ressurreição, dele crer. Ainda não tinha falado sobre isso com ele, mas ele viu os dias de Jesus. Você precisa acreditar, meu irmão, que olha, se não vier dias melhores, aleluia, o melhor de Deus ainda está por vir. Se vir aperto, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus para nós como igreja é partir para a glória, estar com eles em arrebatamento, é fechar a conta. Todos os dias orarmos e falar: Deus, que hoje se manifeste o melhor do Senhor na minha vida, que se manifeste o melhor do Senhor hoje através da minha fala, através do meu posicionamento, das minhas atitudes. Senhor, se eu perdi o cutelo, se eu perdi a lenha, se eu perdi o fogo, Senhor, eu estou procurando e eu vou para um propósito de novo. Talvez você que está me ouvindo hoje já pregou, já adorou, lemanaias, cantinébias, mas hoje está seco, hoje falta óleo, falta unção, falta presença de Deus, falta vida de Deus, falta convicção do seu chamado. Irmão, nós temos que queimar. Se não tiver lenha, seja você a lenha. Se não tiver nada para colocar sobre o altar de sacrifício, suba você no altar e clame pelo fogo de Deus. Seja você o sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Seja você pessoas que alguém vai olhar e falar: eu quero me amoldar a esse irmão, eu quero me amoldar a essa irmã. Essa irmã é perfeita, ela é perfeita aos olhos de Deus. Tem um defeitozinho, mas eu quero ser igual a ela. Esse pastor, eu quero ser igual a esse pastor. Nós precisamos começar a ser o herói desta geração. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos amolde, para sermos forma, para sermos pessoas em que os outros à nossa volta vão olhar e vai dizer: será que existe pessoas assim mesmo? Será que eu não estou sonhando? Não, meu irmão. Se entregue ao Senhor. Se entregue. Para de resistir. Abraão, quando Deus falou com ele, ele não disse: Senhor, tem que ser agora. Senhor, não pode ser amanhã. Senhor, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Ele não apresentou desculpas, refutações e nem procurou uma porta de fuga para o seu chamado e para o seu desafio. Sabe, amados, nós somos peritos em apresentar desculpas. Às vezes nós estudamos a palavra para poder encontrar brecha na lei, para a gente apresentar os nossos argumentos diante de Deus e falar: Deus, eu estou fazendo isso por causa disso, por causa daquilo. Deus, o fulano estava fazendo aquilo e não deu nada errado com ele, o Senhor não castigou ele. Meu irmão, a justiça de Deus não falha. A justiça de Deus alcança todos. E nós precisamos estar atentos, porque a palavra é fiel e é verdadeira. Aquele que fez a promessa, ele não retrocede. Aquele que, quando nós vemos em Hebreus capítulo 11, que vem daqui, 39. E todos estes, embora recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa. O verso 38. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes e pelas covas e cavernas da terra. Às vezes a gente quer servir ao Senhor, mas a gente quer tirar fora os caminhos estreitos, a estreiteza do chamado. A gente já quer entrar no campo já marcando gol, já quer... irmão,
É até difícil de falar sobre isso. Mas Jesus não prometeu facilidade. Deus prometeu que o Espírito Santo estará conosco até a consumação dos séculos. O Consolador, o Deus de amor, o Deus que pode todas as coisas, Ele habita dentro de nós, usando-nos como templo dEle, como morada dEle. Então, quando eu prego, quando eu falo, quando eu volto ao primeiro amor, não é Deus que vai te pegar, meu irmão, te carregar de onde você está, às vezes se sentindo como um tronco seco, que não parece que não vai brotar. Deixa eu te falar uma coisa, é Deus que nos dá condição de nos levantarmos e trilhar o caminho de volta para o altar, de volta para o caminho, para o centro do propósito. Nessa noite, talvez pode ter pessoas que estão assistindo, ouvindo, que precisa repensar, ponderar dentro dos passos que Deus tem para que a gente dê no meio desta geração, seguindo, e ponderar também em o que nós devemos fazer para aproveitar esta oportunidade da janela que é nos entregue nesta geração. Tem gente que tem a oportunidade de ser herói, mas prefere ser bandido, prefere ser fujão, prefere ter outra atitude. Deus está chamando hoje, ainda neste exato momento, para você vir fazer parte desse time que está enxergando as oportunidades de pregar, as oportunidades de adorar como nunca adorou. Pastor, eu não tenho a voz bonita. Quem te falou que precisa ter a voz bonita para adorar o Senhor? É do coração, é uma adoração genuína. É lógico que pode ter uns que tem mais afinação do que outros. Certa vez um irmão falou para mim, até da dificuldade dele para adorar, porque ele disse que se ele bater palma, ele não consegue cantar. Ou ele bate palma, ou ele canta. Cada um tem a sua dificuldade, mas não pode deixar de adorar e falar com o Senhor. Esses dias têm sido dias em que, bem antes do sol nascer, nós já estamos de pé aqui em casa, nós já estamos orando, nós já estamos nos preparando para poder trazer uma palavra às 6 horas da manhã, por volta de 6 horas, nós já estamos entrando online, estamos trazendo a reflexão daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Volto a repetir, nessa manhã, Deus me deu uma palavra acerca de que a obediência atrai o milagre. A obediência atrai o milagre. E aqui nesse texto que eu li, que eu falei, que eu citei, aproveitando o tempo, de Gênesis no capítulo 22, Deus falou e chamou Abraão para que ele provasse a sua fé. Eu não sei como que a sua fé está sendo provada nesses dias, mas responda ao Senhor: eis-me aqui, como Abraão fez. No primeiro versículo do capítulo 22, a resposta de Abraão foi: eis-me aqui. Ele não perguntou para o Senhor: o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. E ele diz: eis-me aqui. E Deus falou para ele, o verso 2: então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Ele não tardou, ele já organizou, já vazou para cumprir o propósito. Albardoou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. E pôs a lenha no ombro de Isaque, e eles subiram o monte, o holocausto. Do mesmo jeito, Jesus fez também, carregando a cruz para o sacrifício. E eles foram juntos.
E quando chegaram ali, ele preparou a lenha, colocou o moleque em cima, o menino em cima, e se preparou para poder executar o que Deus tinha dado como missão para ele. Dura coisa. Já devemos ter escutado pregações, ministrações dessa palavra inúmeras vezes. Mas a palavra é viva e eficaz e ela se renova em todo o tempo. E pela fé eu vejo aqui até mesmo a própria tipologia do que Deus pediu que fosse feito com Isaac. Como ele viu que Abraão não ia negar o seu próprio filho, foi lá na cruz, Deus cumprindo também a parte dele nessa aliança que os dois possuíam entre si. Jesus pegou o madeiro, pegou a lenha, pôs nas costas e subiu para o sacrifício. Deus não vai te pedir nada que você não tenha. Deus sempre vai basear, vai dosar a nossa fé. Ele não vai te pedir uma coisa que a sua fé ainda não tenha condição de exercer. Porque Deus é Deus de amor. Deus é um Deus de amor. E quando Abraão preparou a lenha que mandou o menino deitar, ele ouviu a voz que não era para poder fazer dano nenhum ao menino. Ele olhou e viu ali o cordeiro já preso nos arbustos. Porque ele não titubeou na fé, ele não duvidou que Deus iria fazer um processo extraordinário naquele lugar, o lugar da provisão de Deus. Deus proveu sobre a vida de Abraão, porque ele atendeu, ele disse, eis-me aqui, e ele foi até o ponto de que iria consumar aquele ato, consumar aquela atitude. E lá em João 8, no verso 56, deixa eu mudar aqui, tinha uma turma pressionando Jesus, falando que eles eram filhos de Abraão. Jesus então mostra para eles, falou, olha, eu sou o libertador, eu sou quem haveria de vir. Não, nós temos por pai Abraão. E Jesus falando, olha, se vocês soubessem mesmo, conhecessem Abraão, vocês saberiam também quem eu sou. Eu vim do Pai. Aí no verso 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Ele estava dizendo, olha, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, vocês ficam tentando me matar, sabe por quê? Porque a minha palavra não penetra em vós. Tem muita gente nesta geração hoje que já ouviu pregações, orações, libertação, já fez cura, já fez tudo quanto é tipo de processo que diz que precisam fazer, mas às vezes não cresce espiritualmente, sabe por quê? Porque a palavra verdadeira que liberta, que é Cristo Jesus, não entra, ela não penetra no coração das pessoas. Às vezes tem o seu entendimento cauterizado, a sua mente cauterizada, sabe que existe Deus, sabe que existe os inimigos, Satanás, sabe que existe céu e existe inferno, mas a sua mente está cauterizada e ele se vê no erro, mas não consegue se livrar do erro, ele não consegue progredir dentro do seu chamado. E aquele que era para ser herói, ele começa a se posicionar como bandido, ele começa a se posicionar, ele vende a sua unção, ele vende o seu direito de primogenitura, ele abre mão da comunhão com Deus, ele abre mão da comunhão com os irmãos na igreja, ele abre mão do seu chamado e começa a dizer que foi impedido de exercer o seu chamado. Ele começa a titubear e ele deixa de ocupar a função de herói e começa a ocupar a função de bandido, de renegado, de qualquer coisa que seja, mas ele abandona a sua posição de herói. Ele abandona a sua posição de ser forma, de ser modelo para outros que estão entrando no processo de caminhada, estão olhando para Cristo, estão vendo Jesus, mas às vezes tira os olhos de Jesus e olha para a esquerda, olha para a direita e se distancia do propósito. Aqui ele estava dizendo, olha, sabe por que vocês querem fazer isso comigo? Jesus estava dizendo, sabe por que vocês querem me matar? Porque a minha palavra não penetra em vós. Ou seja, eu estou falando a vocês há um tempo. Vocês estudam o Pentateuco, vocês estudam
estuda os profetas, mas eu estou aqui, o ponto culminante de toda a profecia de salvação, o ponto culminante que diz a respeito do Salvador, do Messias, do Cristo, sou eu, mas a minha palavra não penetra em vós. São portadores de um conhecimento, mas não tem uma revelação. Tem gente que conhece a Bíblia, mas não tem revelação. Não consegue adquirir revelação do seu chamado, daquilo que ele tem, como amar ao próximo, como a si mesmo. Ele passa a ser tão egoísta que ele passa a amar a si como o único ser vivente da face da terra. Atitudes egocêntricas de que ele é o centro do universo e tudo gira em torno dele. Quando Jesus disse: se você quer ser grande, seja pequeno, sirva a todos. Se você quer prosperar, aprenda a dar. Se você quer que alguém te honre, honre você primeiro. Se você quer que alguém te respeite, respeite você primeiro. Esse é um paradigma que muitos homens vivem, porque muitas mulheres de Deus vivem, porque alguns crescem junto com a obra, e com o passar do tempo ele esquece do seu chamado, ele esquece de ser humilde, ele esquece de lavar os pés uns dos outros, ele esquece de servir uns aos outros. E Deus o chamou para ser herói, mas ele escolheu ser bandido. Escuta o que o Espírito está te falando nessa noite. Volta, arrepende-te, lava suas vestes no sangue do Cordeiro, toma atitude, toma sim a autoridade que foi conquistada na cruz nessa noite. Levante as mãos aonde você está, levante as mãos para o Senhor e diga: eis-me aqui, Senhor, como Abraão fez. Senhor, eu também quero ser usado pelo Senhor, eu quero multiplicar, eu quero crescer, eu quero abençoar, eu quero ser abençoado. Mas toma uma atitude nessa noite. Para aí, teve um período que era tanto mimimi, que eu vou te contar, misericórdia. Deus está dando oportunidade de a igreja se alinhar como nunca alinhou. Muita tristeza assolando a humanidade. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Josué, quando foi para entrar na terra prometida, foi preciso de Deus ir lá e dar um impacto nele, prometer para ele: olha, fique tranquilo, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Ser forte, ser corajoso, atravessa na frente desse povo aí, Josué. Eu te preparei esse tempo todo sendo discipulado por Moisés, vendo como que eu fiz através da vida de Moisés, como eu agi naquele momento. Você era servidor de Moisés, você via tudo. Você foi discipulado para isso, você foi preparado para isso. Então, Josué, levanta. Tem muito Josué que não teve coragem ainda de atravessar o Jordão. Está vendo a terra prometida, mas não teve coragem de entrar na terra prometida, viver das benevolências de Deus, das promessas de Deus. Ele vê pessoas vindo e passando à frente dele, passa por ele, atravessa o Jordão, entra na unção, entra no poder de Deus. Deus usa ele e ele fica sempre olhando para si e dizendo: ah, eu sou coitado, ah, eu sou um coitadinho. Não, Deus te chamou para ser um exemplo, herói desta geração, aquele que carrega a verdadeira unção, o verdadeiro poder puro, que não busca os seus próprios interesses. Que seja um tempo em que a misericórdia do Senhor alcance esses que estão desfalecendo pelo caminho, que a misericórdia do Senhor me alcance todos os dias, meu irmão. Porque se for olhar para nós mesmos, para aquilo que nós temos como vontade, a gente desiste, a gente abandona. E às vezes a gente começa a executar a própria justiça a nosso respeito. Nós usamos as benevolências a nosso respeito, mas nós usamos condenação para quem está à nossa volta. Irmãos, a graça de Deus, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nas nossas debilidades. Deus não formou ali, fez uma armadura de ferro, revestiu esses homens, não, eram homens comuns. Homens sujeitos às mesmas paixões, às mesmas dificuldades. Mas a Bíblia diz que Elias orou e o fogo veio. Elias orou e parou de chover. Elias orou e a chuva veio. Nós precisamos entrar numa dimensão de fé.
Esses homens foram heróis e ecoa o nome deles para os anais da eternidade. Sabe por quê? Porque eles não se moveram pelo que eles estavam vendo. Eles se moveram pela fé. Pela fé. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a grandiosa vontade de Deus. Que o Senhor nos faça prosperar em conhecimento, em revelação, em audácia. Nós sejamos corajosos mesmo. Depois que Josué recebeu aquele impacto da palavra dele, depois que Josué recebeu aquele, digamos, deixa eu lembrar o nome aqui, irmãos, teve a sua fé, foi desfibrilador, que Deus colocou nele na fé e ele acordou. Que Deus possa nesses dias estar dando um start para nós como igreja. Ah, pastor, o povo não está indo para a igreja. Meu irmão, o principal de estar na igreja é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para poder conduzir, para poder dar um start na igreja. Às vezes a igreja estava cheia de pessoas vazias, mas hoje eu entendo que aquele que está persistindo, aquele que quer alcançar a promessa, aquele que quer alcançar o poder de Deus, ele tem que vencer a si mesmo e se levantar e caminhar para o centro da vontade de Deus e caminhar para aquilo que Deus tem para ele. Não é tudo de graça não, irmãos. Algumas coisas vai te custar, trabalho, dedicação. Você tem que se levantar e ter uma atitude de fé. É de você se mover dentro do propósito de fé. Não é meramente, vai cair. Estou meditando. Passou o dia e você está meditando e não teve nenhuma atitude de fé. Se levante, se mostre. Se levante com ousadia, com o poder de Deus. Seja você ousado, seja você que está me ouvindo agora, se for da nossa igreja Emanuel, comunidade Emanuel, igreja Emanuel, aonde você estiver congregando como corpo, meu irmão, seja una-se os escudos da fé. Aquele que está abatido, transmita para ele palavra de fé, pegue no braço dele, se levante e fala: meu irmão, nós ainda temos uma jornada, nós ainda temos uma caminhada ainda para poder vencer, nós temos um desafio ainda. Nós, irmãos, somos pessoas que Deus implantou visões, que Deus implantou sonhos, que Deus implantou até mesmo realizações que ainda você não encontrou dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque você, meu irmão, minha irmã, talvez não ouviu Deus falando e você não respondeu: eis-me aqui. É tempo de você começar a responder ao Senhor, responder ao seu chamado de profeta, responder ao seu chamado de evangelista. Meu irmão, que você, eu fui chamado para ensinar, mas se você está estudando, você está alimentando, você está buscando revelação na palavra, passe a ensinar a palavra de Deus, mas a palavra revelada, na essência, na unção, na sabedoria. Ou você é daquele que ensina, quando o dia que você vai ensinar, ninguém quer te ouvir porque falta azeite, falta revelação, falta unção na sua vida. O dia que você vai pregar, é o fulano que vai pregar hoje. Não, meu irmão, você tem que ser homem de Deus, referencial de Deus, para quando você for falar, as pessoas param tudo para poder te ouvir. Até as crianças que estão correndo, para de correr na igreja, porque olha só, é o irmão fulano, é o irmão ciclano, é a irmã que está adorando agora. Irmãos, nós precisamos marcar esta geração com o nosso poder de ser herói no Espírito Santo. Porque vai passar. Tem muitos esperando passar essa pandemia aí para poder ser crente. Não, meu irmão, em meio à luta, em meio às tempestades, em meio aos vendavais, meio aos terremotos, a Bíblia diz que esses homens entraram para a galeria da fé, sabe por quê? Porque eles enfrentaram tudo isso. Alguns foram cerrados ao meio. A Bíblia diz nos últimos capítulos, do último versículo do capítulo, falando que o mundo não era digno deles. Se você acha que você está sendo digno para o mundo, meu irmão, está errado. Você tem que ser digno para o céu, você tem que ser digno dos céus, não porque você é merecedor, não, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e através dele nós já alcançamos a ressurreição. Para de lamuriar, para de murmurar,
Para de reclamar. Toma atitude. Vai para os pés. Vai para a cruz. Vai para a cruz. Jesus carregou a lenha, como Isaac carregou e subiu ao monte. Ele cumpriu o propósito. Foi crucificado. Derramou sangue. Aí nós não tomamos atitude e nós abrimos mão. Nós, com a minha atitude de eu tem que ter atitude positiva ou não, ou aquilo, eu acabo anulando isso. Sabe por quê? Porque eu preciso querer. Se você não quiser, meu irmão, muita coisa você não vai experimentar. Você não vai conseguir experimentar algumas coisas que está reservada para aqueles que se entregam ao Senhor. Não é só receber a Jesus, mas é se entregar ao Senhor. É acreditar que o que está errado vai consertar. O que está difícil você vai vencer. Mas atravesse o Jordão. Não fique olhando a terra prometida do lado de cá. Todo mundo vem, passa e chega na terra prometida, mas você fica do lado de cá. Se você recebeu ministério, se você recebeu unção, recebeu autoridade, mas está parado, não faz nada, meu irmão, para que é que você quer essa autoridade? Se Cristo vos libertou, meu irmão, por que você está se pondo debaixo de jugo novamente? Por que você está endurecendo o seu coração nesses dias? Você não está sensível ao Espírito. Tem quanto tempo que você não ora em línguas? Tem quanto tempo que você não adora? Tem quanto tempo que você não se prostra diante de Deus? A melhor adoração é aquela que você já se entrega logo. Você já se entrega logo. Se mergulha logo no azeite. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Não, meu irmão, é fé. Não espera dar aquele tremelique todo, arrepiaço todo, se arrepiar todo para você. Ah, agora eu estou sentindo a presença de Deus. Não, meu irmão, adorar é fé. Adorar é se entregar, é você ter azeite para poder distribuir. Hoje de manhã eu estava falando do milagre da multiplicação do azeite. Preste bem atenção. O azeite parou de derramar, parou de jorrar, quando já não tinha mais vasilhas vazias. Aí o azeite estancou. Sabe, às vezes a gente olha para nós e acha que nós já estamos cheios. Porque eu orei, porque eu jejumei, tá bom, eu já estou cheio. Não, irmão. A gente precisa jogar o óleo fora, aquele óleo antigo, aquele óleo rançoso, e buscar algo novo. Não é uma revelação nova, mas um momento novo, uma unção nova, um poder de Deus novo, latente dentro de nós, em que as pessoas olham para você, vê você falando, vê você ministrando, e falam, mas de onde veio a sabedoria sobre esse indivíduo? Ué, mas esse não é o, como falaram, esse não é o Zé, o Jesus, o filho do Zé, carpinteiro? Como que ele está falando desse jeito? Sabe, a fonte ainda jorra, a fonte ainda jorra. Mas quem bebe é aquele que quer, aquele que vai atrás, aquele que busca. Aleluia. Talvez você veio até participar, ouvir, assistir a live como algo que... labaxérias, cantinébias. Não, meu irmão. O alinhamento, ele dói. A renúncia é que traz um impacto dentro de nós. O impacto da palavra tem que gerar, é o martelo que esmiuça a penha. Talvez o coração está duro aí, sinta aí o impacto da palavra na sua vida, como eu sinto aqui neste momento, pregando esta palavra. Eu digo para você, meu irmão, que eu tenho possibilidades, que eu já fiz coisas muito mais corridas, muito mais ativo do que eu já fui, eu estou sendo agora. E eu estou me cobrando isso, sabe por quê? Porque eu acho injusto Deus nos chamar e a gente viver momentos de preguiça, de nostalgia, momento de estou quietinho igual água de poço. Não, meu irmão, a igreja não é chamada para isso. Se você acredita que o seu chamado é meramente para poder só isso, está errado. Se você acha que Deus te chamou simplesmente para poder, não, eu ajudo, eu lavo a igreja. Não, meu irmão, não é só isso não. Não, eu ajudo, eu dizimo. Não, meu irmão, não estou falando nada disso não.
Eu estou falando de um posicionamento como Abraão. O maior tesouro que ele tinha nas mãos naquele momento era a promessa da herança, e ele pegou a promessa daquela herança que ele já tinha recebido, que era Isaac, e ele pega e devolve para Deus. Talvez você tenha sua vida por preciosa demais. Deixa eu te falar, devolve ela para Deus. Devolve ela para Deus. Devolve. A Bíblia diz que tudo que existe é do Senhor, é para Ele. Sua vida é dele, sua casa é dele, sua família é dele. E nessa noite, o confronto é para nós. O confronto da palavra aqui é para nós. O que está faltando? Você entrar no processo de renunciar e parar de dar desculpa. Nós estamos numa geração da desculpa. Há um tempo atrás, talvez muitas pessoas não tinham carro como tem hoje. Não tinha sua casa como é hoje, com televisores grandes, controle remoto, Wi-Fi, máquina de lavar roupa, máquina de lavar isso, liquidificador potente que tritura pedra, de tão forte que é. Tudo isso deveria de acelerar o nosso dia para a gente fazer as nossas obrigações e sobrar e ter mais tempo com Deus, ter mais tempo com a palavra. Mas tanta agilidade, tanta coisa para poder apressar o processo, mas tudo isso nos tira o tempo com Deus. Eu acreditar que tudo é mais importante do que a minha comunhão com Deus está errado. Tudo, aliás, nada pode ocupar o lugar de Deus. A palavra diz que negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Tem gente que quer pegar a cruz e seguir, mas sem negar-se a si mesmo. Tem gente que não quer negar-se a si mesmo, não quer pegar a cruz e quer seguir Jesus. Não tem jeito, irmãos. É negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Nós não temos como levar situações por muito tempo como desculpa diante de Deus. Deus é Senhor. Deus está levantando, já ouvimos falar isso muito. Deus está levantando um exército de adoradores. Deus está levantando isso, Deus está fazendo aquilo outro. Eu te digo, irmãos, Deus já falou com muitas pessoas e hoje já era para estar operando, já era para estar funcionando, mas ainda não estamos funcionando como Deus quer que funcionemos. E o que fazer? E o que fazer? Diante de um confronto sadio como esse, porque eu também me sinto confrontado. Eu não estou aqui transferindo situação de confronto, de taca, só para quem está me ouvindo, não. Aqui também está apanhando junto. Nós precisamos tomar atitude. Nós precisamos, eu digo nós como igreja. Até quando que nós vamos ficar titubeando, cocheando, como Elias propôs para o povo? Até quando vocês vão ficar indefinidos se é Baal ou se é Deus? Até quando nós vamos viver dessa forma? Moisés falou, olha, eis que põe diante de vós a bênção e a maldição, escolhe, pois. Josué, no capítulo 24, ele diz, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele já tinha definido isso. Ele já tinha isso prescrito no coração dele. Amados, como estudiosos da palavra, como servos uns dos outros, admoestemos uns aos outros para que continuemos nessa jornada. Nós precisamos levantar aquele que está abatido. Precisamos erguer, tirar a situação. Precisamos ombrar uns com os outros mesmo. Aqui está encostado uns nos outros para nos fortalecer. E é pela palavra que nós nos fortalecemos. Em João 8,56, olha o que Jesus falou para as pessoas que estavam ali, se intitulando como filhos de Abraão. Ele disse, vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Viu e alegrou-se. Ou seja, ele estava tudo preparado.
Deus trouxe uma revelação, uma visão para ele, e mostrou a ressurreição em Cristo Jesus, preparou a lenha, mas a mente dele estava lá no cumprimento da promessa, ele estava lá na ressurreição de Cristo. E Isaac pergunta para ele: pai, aqui está o fogo, está a lenha e tudo, mas cadê o cordeiro? Não foi dado a Isaac, oh aleluia, a visão que Abraão teve naquele momento. E ele não titubeou, meu irmão. Tira os olhos do sacrifício, olha para o cumprimento da promessa. Não fique firmado naquilo que é aquele processo. Ah, mas está doendo. Ah, mas aquilo e tal. Não, olha para frente. Olha para o autor e consumador da fé, o autor e consumador do seu resgate. É nele que se realiza, não é na sua vida pessoal. Ah, eu quero ter a minha vida pessoal realizada depois que eu me formar, fizer faculdade, depois que eu casar, depois que eu tiver uma casa, depois que eu tiver um carro, depois que eu tiver isso, aquilo, outro, eu vou fazer a obra. Não, meu irmão, faz a obra e Deus acrescenta isso, porque isso tudo pode ser meios, armadilhas do diabo para te tirar do propósito, prender o seu coração com coisas materiais, com coisas que prendem. Há um tempo atrás eu fui participar de uma celebração em uma igreja, e no dia anterior, onde eu tive a oportunidade de pregar, eu estava pregando de uma igreja que está com os olhos fixos no Senhor, está com o foco é o céu, caminhando para lá, se libertando dos empecilhos, das amarras, olhando para o céu, vendo os céus abertos. Uma igreja que entende que a pátria é lá. Se abandone tudo que te prende aqui, coisas materiais, coisas emocionais, e caminhe para lá. É lá que Deus está, é lá que Deus te espera, é na glória, é isso e tal. Aí nós fomos no outro dia participar de uma celebração numa determinada igreja. Quando nós chegamos lá e começamos a ouvir a ministração que estava sendo ministrada e tal, e aquilo me deu um impacto muito diferente do que eu tinha recebido de Deus na noite anterior. Porque o homem que estava ali começou a pregar e ministrar, e ele perguntava assim: quem quer uma casa? Quem quer trocar de carro esse ano ainda? Quem quer Deus está me mostrando uma chave aqui disso, Deus está me mostrando uma chave disso, Deus está me mostrando porta de emprego disso, daquilo outro. Falei: meu Deus, ou eu estou na rota errada, ou esse cara está no itinerário errado, porque tudo que aponta para cá é terreno, mas o que é do céu é celestial. Minha pátria é lá que o Senhor tem preparado morada para nós, não é aqui. E eu comecei a ficar conturbado com aquela situação, e olhei para minha esposa e perguntei para ela: o que é que nós viemos fazer aqui? O que é que nós viemos fazer aqui? Irmãos, como pastor, se não for para nós preparar pessoas para poder estar com Deus, viver a plenitude do Espírito aqui, ensinar esta palavra, ensinar como Abraão fez aqui, a renúncia, a dor, o peso da responsabilidade que estava sobre Abraão ali. Imagine, não só para ele, mas para o rapaz se permitir amarrar, se permitir e tudo. Olha a confiança que aquele filho tinha no pai. Oh, aleluia. Quantos relacionamentos hoje que está fora do padrão dos céus, porque o pai não se dá com o filho não se dá com o pai, a esposa, aquela brigaiada toda, aquela coisa toda, meu Deus. A igreja que está se preparando para ir para a glória, para receber essa unção todos os dias, o marido olha para a esposa olha para o marido, e compreende em si que são imperfeitos, mas tem um propósito. Tem um propósito. Não abandone o propósito de Deus. Seja você modelo para formar esta geração. Está vindo uma geração aí de crianças de má formação cultural. Está vindo uma geração de crianças aí corrompidas, com tantos desenhos diabólicos e com tanta facilidade de acesso a essas coisas pecaminosas e tal.
Irmãos, nós precisamos nos amoldar a Cristo para que essa moldura dele se apegue em nós, que nós nos apeguemos a Cristo, que o doce perfume dele esteja em nós. Os heróis da fé do capítulo 11 já fizeram história e eles servem como modelo para nós hoje, mas nós estamos sem nos preocupar de ser modelo para a geração que está chegando agora. Essa geração que está chegando agora, meus irmãos, uma geração insensível, uma geração com má formação, às vezes até de cultural mesmo, de ensinos, sabe? Oh Jesus, se amolde ao Senhor Jesus. Se você disse, eis-me aqui para o Senhor um dia, e esqueceu disso, hoje Ele me trouxe aqui para poder te falar. Lembra do seu compromisso firmado diante de Deus, porque Deus não esquece. Deus não abre mão de que você seja uma bênção aonde você estiver. Mas não se amolde nos, digamos, desses heróis aí que veste a cueca por cima da calça, que usa máscara para esconder a sua identidade. Não, meu irmão. Olhe, seja descoberto as suas atitudes, quem é você, como as pessoas te veem, como as pessoas te consideram, como as pessoas olham para você e vê como um exemplo de vida, como um homem de Deus, como mulher de Deus. Ah, não, eu assumo compromisso, mas depois eu tiro a mão. Não, meu irmão, isso não é compromisso. Se você disse, eis-me aqui, ou se você levantou a sua mão, você fez um voto, você declarou palavra, você fez isso, aquilo, outro, pega tudo que você jogou fora aí, pega de volta agora, porque Deus não esquece nenhum dos votos que nós fazemos, Deus não esquece nenhum dos propósitos que nós fazemos diante dele. Deus não é homem para que minta. Se Ele liberou palavra sobre você como igreja, se liberou sobre mim, elas vão se cumprir. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus maravilhoso, um Deus de amor. Não vou cansar de repetir isso aqui hoje, mas Ele espera de você que você se posicione como o herói desta geração. Como o herói desta geração. Tira os olhos da circunstância. Ah, pastor, eu não vou poder fazer isso não, porque eu assumi um outro compromisso. E o que você assumiu agora? E o que você assumiu agora? Diante de Deus, como é que fica? O que você já tinha assumido e agora parou? Não, meu irmão, pega de volta. Pega de volta. Se Deus te chamou para ser adorador, tocador, pega o seu violão de volta. Se Deus te chamou para poder ser pregador e você não está pregando nem prego nem madeira, pega a sua Bíblia e vai estudar. Se Deus te chamou para poder ser intercessor, mas você hoje está, em vez de levantar as mãos, está com as mãos para baixo, meu irmão, passa um olhinho aí, não é óleo de unção não, um olhinho de peroba mesmo, e mete a cara, sabe? Está na hora da igreja tomar, não é essa, a proteção está sobre você, isso aqui vai passar isso agora, irmão, vai vir outras piores, vai vir situações mais complicadas. Se nós não firmarmos a nossa fé, nós vamos desfalecer pelo caminho. Essa palavra de hoje para você, meu irmão, é para que nós dois tomemos atitude concernente ao nosso chamado, ao meu chamado e ao seu chamado, porque o corpo, ele é coletivo, fala de mim, mas também fala de você e fala de mim. Nós temos um chamado na coletividade, para nós andarmos juntos, para nós permanecermos fiéis ao chamado que é Cristo Jesus nas nossas vidas. Se você hoje não tira um tempo até para poder ouvir uma palavra, sabe, pregar para outra pessoa, está errado, meu irmão, está errado. E às vezes eu tenho observado o seguinte, tem muitas situações, eu vi até um vídeo agora, recente, em que o pastor falou, olha, a decepção de muitos pastores é porque como está transmitindo o culto online, os irmãos passam pela live que o pastor está fazendo, mas se estaciona em outros pastores renomados, pastores de nome, dá notícia de tudo quanto é ministério grande, mas da sua igreja local, aonde você come o arroz com feijão todo dia que o seu pastor te oferece, aonde você pode ligar para ele 3 horas da manhã e ele vir te assistir, ele vir te ouvir, ou talvez mesmo que aconteça situações, mas você está ligado ao corpo. Valorize, aqui no setor onde eu moro, estão com a campanha aí para valorizar o comércio local. Deixa eu te falar uma coisa, valorize a sua igreja local,
Valorize as pessoas que estão lá para orar por você, aquele diácono, aquele presbítero, a mulher que cuida da limpeza. Valorize a sua igreja local. Valorize os obreiros, valorize o que é oferecido. Não trate com desdém aquele irmão que se esforçou para poder aprender mais 2 músicas, para poder cantar, e na hora que ele está cantando ele erra o tom, toca num tom, canta no outro, e você fica meneando a cabeça. Está errado, irmão. Valorize. Você não sabe, talvez, a luta que ele passou para comprar aquele violãozinho para poder tocar. Você não sabe a luta que ele está enfrentando para poder calejar os dedos, porque está faltando tocador na igreja, e ele se dispôs a aprender para poder tocar e adorar ao Senhor lá na sua igreja. Os heróis se comportam diferente. Não é dessa forma. Se você tem tido essa atitude, meu irmão, comece a valorizar as pessoas que presidem a obra junto com você. Se você é um líder, se você é pastor, olha o exemplo de Abraão aqui. É um exemplo que nós nos amoldamos até ele até hoje. Eu não sei contar quantas vezes já ouvi palavras, ministrações acerca da herança que Deus estendeu sobre a vida de Abraão. A promessa que foi estendida. Ele é tido como o pai da fé, ou isso e aquilo e tudo. Mas, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. A oportunidade foi dada para ele e ele se apegou. A oportunidade está sendo dada para nós agora, mas quem vai pegar? Quem vai pegar? Naila, filha, só um minutinho, irmãos. Sabe? Porque o tempo está passando. E numa velocidade muito grande. Filha, eu tenho que conectar, está acabando a bateria. Pega uma extensão, minutinho, irmãos. Pega uma extensão, o carregador eu trouxe. E nós precisamos compreender. Não fique com raiva de mim não, por causa dessa palavra de hoje, não. Vai resolver isso com o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos confronta, meu irmão. É Ele que nos guia a toda a verdade. E se hoje Ele está te guiando essa verdade aí no seu coração, não murmura não. Não fica pensando, o irmão fulano podia estar assistindo essa live. Não, pega para nós. Pega para nós. Amém? Espada enferrujada, meu irmão. Armadura enferrujada. Passou. Nós estamos numa geração agora em que precisamos clamar, precisamos falar, precisamos anunciar, sermos os atalaias desta geração. Os atalaias desta geração somos nós. Somos nós. Somos nós. Os atalaias desta geração. Aleluia, nem sei quanto tempo, mas... Oh, aleluia. Já estamos concluindo, irmãos. Que o Senhor fale ao seu coração. Que o Senhor ministre no seu coração essa unção, essa autoridade que já foi conquistada na cruz. Ela pertence a você. Não entregue ao inimigo. Não permita que o inimigo te amordace. Não permita que o inimigo te segue ou tampe os seus ouvidos para você não ouvir Deus, não ouvir Deus falar. Mude para perto do altar do Senhor se for preciso. Esteja com convicção, com seus ouvidos atentos ao clamor. Sabe que Deus está esperando que nós apresentemos a Ele. Mas às vezes a gente não toma atitude. E Deus quer que nós tenhamos essa atitude. Seja corajoso. Seja corajoso. Seja audacioso. E se ninguém aceitar a minha pregação, pregue, fale, insta a tempo e a fora de tempo. Seja encorajado pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos guia a toda a verdade. É Ele que nos faz prosperar. É Ele que nos dá graça, sabedoria, inteligência. Salomão teve a oportunidade de pedir muitas coisas e ele pediu o que? Sabedoria. Tiago, capítulo 3. No capítulo 3, no verso 13, diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostra pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de quê? De sabedoria.
Mas se tendes em vossos corações amarga inveja e sentimento faccioso, não vos gloriei nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Se Deus nos chamou para ser o herói desta geração, nós precisamos da sabedoria que está nele. A sabedoria que vem dele é que nós precisamos e que nós temos que guardar em nossos corações. Seja um tempo em que essa sabedoria que vem do alto. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Seja você um promotor de paz. Seja você um promotor de sabedoria do alto aqui nesta geração. Se comporte como um herói, não como um vilão. Se comporte como alguém que não tem medo, como um super-homem que não tem medo da criptonita. E não quero dizer para você também, não tenha medo do pecado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nos imuniza contra o pecado. Pastor, mas se eu pecar? 1 João diz que nós temos como advogado fiel e justo, ele nos purificará, ele nos perdoa, nos purifica de todo o pecado. Se a barreira que você impede hoje para prosseguir essa jornada de herói é algum pecado que precisa ser confessado, faça isso hoje. Faça isso hoje, toma atitude. Faça como Josué. Josué capítulo 1, Deus deu uma injeção de ânimo nele e falou: ser forte e ser corajoso. Como fui com Moisés, assim sou contigo. Que essa palavra possa ecoar no seu espírito e você não se acovardar diante das dificuldades e das adversidades. Que Deus conforte as dificuldades, que Deus nos confronte com as dificuldades, mas nos dê força para poder vencer os obstáculos. Que a igreja gloriosa, a igreja gloriosa, poderosa, é aquela que se arrepende, sabe que precisa do azeite, guarda azeite e busca esse azeite em todo o tempo. Seja você um portador de uma unção sobrenatural. Que você falar seja sobrenatural. Se você dança, seja sobrenatural. Se você toca, seja sobrenatural. Aleluia. Se você ora, seja sobrenatural. Seja uma boca profética na igreja desta geração. Seja você herói que profetiza. Seja você herói que pregue. Seja você herói que vence as adversidades, apresenta a sua renúncia diante de Deus e diz: olha Deus, eu estou renunciando à minha vontade, estou renunciando à minha carne, como Abraão fez, eis-me aqui, e partiu de madrugada, e foi, e não apresentou desculpa. E nem questionou Deus. Deus, mas ele não vai ser o meu filho que vai gerar reinos, que vai me dar inúmeros filhos, vai ser numeroso como as estrelas do céu, como a areia do mar. Não vai ser ele, Deus. Como é que vai ser então? Ele não pensou nisso. Ele pode até ter pensado, mas a Bíblia não relata isso. Que ele tomou e foi fazer. Eu quero te dizer nessa noite, seja um herói. Vá cumprir o seu chamado em Deus. Seja um herói. Vai atender o que Deus fala com você. Seja um herói. Vai resgatar muitos que estão caminhando para o inferno. Estão caminhando na perdição. E muitos às vezes estão dentro da igreja. Mas está frio. E precisa ser amado. Precisa ser cuidado. Precisa trazer para perto. Seja você o herói que vai resgatar esses perdidos. Seja você o herói que vai se comportar que, como o pecado, como eu disse, no super-homem é a criptonita, né? Na vida do crente, o pecado escondido funciona como criptonita. Se tem alguma coisa escondido, mostra para Jesus. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Muito antigo, mas é verdade. Nós precisamos ter o coração transparente diante de Deus. E que Ele tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa geração. Tenha misericórdia da minha casa. Como eu digo, tenha misericórdia, Senhor, da casa desses irmãos que nos ouve, que nos assiste nesta hora. Amém.
Aleluia. Aos irmãos que estão participando deste propósito, amanhã eu estarei lá em Goianira, juntamente com o pastor Avaí. A palavra de amanhã, a transmissão de amanhã, às 20 horas vai ser lá, ele que vai estar trazendo a palavra. E eu rogo ao Espírito Santo para que derrame graça, sabedoria e unção sobre a vida dele, através da vida dele, para nos edificar a nossa fé, edificar a igreja do Senhor Jesus. Amém? Como Abraão atendeu e disse: eis-me aqui. Diga isso para o Senhor nessa noite. Responda a ele e fala: Senhor, eis-me aqui. Se eu já falei isso, pastor, fala de novo: Senhor, eis-me aqui novamente. Eu só preciso me fortalecer. Eu só preciso ser corajoso, mas eu estou aqui. Peça ao Senhor para que Ele fale ao seu coração e te enche de poder, de unção, de autoridade. Não fique do lado de cá do Jordão, atravesse o Jordão. Amém? Que o Senhor te abençoe e te faça prosperar. Amanhã, às 6 horas da manhã, sexta-feira, eu estou concluindo o propósito da oração, né, e da palavra às 6 horas da manhã. Se você puder, se conecte conosco. Tem uma palavra também para o seu espírito, para aumentar a nossa fé amanhã de manhã. Amém? Todas essas palavras nós estamos colocando ela também no YouTube. Se você quiser compartilhar, ou entre lá, já deixa, né, a sua inscrição. Eu fiz um canal novo, então tem pouquíssimas inscrições. Nós queremos crescer esse número de inscrições também para a gente transmitir por um canal maior, um canal que tem uma abrangência de melhor, né, que é o YouTube. Então, compartilhe a palavra, entre lá, deixa o seu like, faça a sua inscrição, porque nós estamos vivendo dias e Deus está nos preparando para viver o melhor de Deus. Que Deus te prepare para viver o melhor de Deus nesta geração, cheio de unção, cheio de graça, cheio de poder. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta hora, meu Deus, nós queremos, ó Deus, declarar que somos gratos a Ti, que eu sou grato a Ti, meu Deus, pela vida desses irmãos, pela vida que o Senhor tem nos proporcionado. Meu Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, revelação de como nos comportar e sermos os heróis desta geração. Sermos o referencial, meu Deus, porque nós dissemos ao Senhor, meu Deus, eis-nos aqui. E nós queremos confirmar, ó Deus, esta palavra, meu Deus, eis-nos aqui. Que o Senhor fale ao coração, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, meu Deus, para prosseguir no nosso chamado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a unção, a graça e o poder de Deus esteja sobre vocês, sobre os irmãos aqui que nós congregamos juntos aqui na Emanuel, os irmãos da igreja do Senhor Jesus, vamos dizer assim, sejam plenamente abençoados pelo poder de Deus. Amém? Aqueles que se encontram enfermos sejam curados. Quero declarar a bênção do Jeová Rafá, do Deus que sara, meu Deus. Daqueles que se encontram enfermos, Deus coloca as suas mãos sobre eles agora, de qualquer ordem que seja a enfermidade, seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, todas as pessoas que hoje me pediram oração, o Senhor conhece a cada um, meu Deus, visita agora alguns que estão acometidos desse vírus Covid. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora. Outros estão passando por situação de problemas de coração, de infarto, de derrame. Pai, em nome de Jesus, entra agora com essa palavra que sara, com essa palavra que cura, e corte agora, meu Deus, toda influência do diabo, meu Deus, sobre essas famílias. Todo espírito de morte caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos conduza em sabedoria e santidade, em nome de Jesus. Amém? Deus é poderoso e fará infinitamente mais. Amém? Obrigado por esse tempo que passamos juntos aqui, compartilhando a palavra, e que sejamos edificados
no nome de Jesus. Amém? Todas essas lives nós estamos deixando salvo também no Face da igreja, e eu estou postando, como eu disse, no Facebook. Compartilhe com alguém, mande essa mensagem de fé, mande essa mensagem para tocar no coração dos nossos irmãos em Cristo. E daqueles que ainda não receberam Jesus, mas que eles possam ser impactados com essa palavra que salva e que transforma as nossas vidas. Deus abençoe, em nome de Jesus.